Aí só na semana que vem. Fique aí, não se mexa, porque a gente vai falar agora do caso que mais está chocando o Brasil inteiro, a morte do empresário Adalberto Amarildo dos Santos, gente. A perícia que foi realizada no corpo dele que foi encontrado inclusive dentro de um buraco no autódromo de Interlagos, apontou lesões no pulmão compatíveis com asfixia. De acordo com o laudo pericial, foi encontrada uma discreta hemorragia recente no pulmão. O DHPP recebeu ontem, inclusive, os resultados dos exames feitos pelo Instituto de Criminalística no corpo do Adalberto. E agora eu quero entender o seguinte, Carlinha, essa indicação está levando, então, a polícia a investigar o caso como se fosse assassinato, é isso? Sim. O que mudou de ontem para hoje com essa descoberta? Olha só, vamos explicar aqui para as pessoas. Quando um crime acontece, a gente precisa responder 2 perguntas. Autoria e motivação. E assim, se eu não tenho essas 2 respostas, eu não tenho um caso concluído. Na grande maioria das vezes, a polícia responde rapidamente a autoria. Mas qual é a motivação? Porque a motivação ela pode ser diversa. Quando a gente está no caso do autódromo, a polícia ainda não conseguiu responder nenhuma dessas 2 perguntas. Nem a autoria e nem a motivação. Então, o que acontece? A polícia ela vai abrir muitas linhas de investigação. Foi um acidente? Ele estava andando e caiu no buraco? Difícil, hein? Mas vamos, ela uma possibilidade. Alguém do círculo íntimo dele, que conhecia ele, né, jogou ele nesse buraco? Sem querer? Tinha alguém que tinha motivo para brigar. Exatamente. Ou, enfim, querer o mal, né, dele. Ou alguém que ele não conhecia, não é do círculo dele, jogou ele nesse buraco? Como ele foi jogado nesse buraco? Morto ou vivo? Todas essas perguntas precisam ser respondidas. Quando para que as pessoas entendam, não é um buraco grande, é um buraco muito apertado. Tem imagem aí, Fefe? Coloca a imagem do buraco pra gente, por favor. Do buraco. Aí, ó, esse é o buraco, ó. Veja só onde é terra, tem brita, tem um monte de coisa, e é esse buraco redondo. O diâmetro desse buraco, gente, é de 40 centímetros, ou seja, é muito apertado. É estreito. Exatamente. Ele estava de cueca, sem calça e sem sapatos. Nossa. O que então? Bom, será que ele correu e caiu no buraco? Poderia ser uma hipótese. Mas para isso acontecer, o pé dele teria que estar sujo, né? Ele correu, estava com o pé sujo de terra, de brita. Não foi encontrado nada. Os pés estavam limpos. Meu Deus. Como ele estava nesse buraco? Para que vocês entendam. E eu recebi essas informações. Embaixo dele estava a viseira dele. Né? O pé dele não alcançava o chão do buraco. Não chegou a alcançar. E as mãos estavam para cima. Ou seja, ele não ia nem para baixo e nem para cima. Nossa. Aquela noite, que infelizmente, né, ele estava no autódromo, foi a noite mais fria de São Paulo. Sem calças. Este é um empresário do setor, né, óptico. Ele tinha uma jaqueta de couro muito cara, que não foi levada. Olha lá, ele acho que é exatamente aquela jaqueta ali. Não foi levada. Os pertences como relógio, carteira dele estavam com ele. Então, também, aí vai se destacando. E telefone. Mas como que estavam com ele se ele não estava com calça? O quê? Ele tava a carteira estava ali. Estava próxima. Não, mas aí você pensa, por exemplo, fosse um roubo, mas aí a pessoa não levou a carteira. Então, enfim, porque fica tudo meio assim. O que hoje tem aqui em São Paulo, né? Que, enfim, tem outras grandes metrópoles. E a gente sabe disso e é um crime muito comum e é muito triste. Você é, tipo, aquele sequestro, né? Ainda relâmpago, a pessoa quer tirar o teu dinheiro, né? Então, olha, faz a transação, passa o dinheiro para mim. Ele tinha, né? As informações que a gente recebeu, a quantia de R$1 milhão na conta dele. Então, nada dele foi subtraído. Nada. Não houve tentativa de entrar em conta. Exato. Não teve subtração, não teve nenhuma tentativa de alguém alcançar o banco dele. Ou seja, o que não estava com ele era a calça e a GoPro e os sapatos. Tinha uma GoPro. Tinha, porque o capacete eles vão fazer nesses eventos com GoPro.
A questão é o seguinte, é lógico, a polícia pediu também, porque essas GoPros são câmeras que você está gravando e hoje você já grava, já sobe em nuvem. Sim. Até porque muitas vezes, quando você está gravando, ou você pode estar nesses eventos de corrida, ou mergulhos. Pode perder a câmera, exatamente, né? Acontece. mas você não perde o conteúdo que você gravou. Né? Então, assim, a gente precisa esperar também esse laudo final da nuvem da GoPro para saber, inclusive saber se essa GoPro dele tinha nuvem ou não. Se estava ligada, tem mil possibilidades. Enfim, porque essa informação ela é muito importante, porque se tem nuvem, que imagens são essas? Quando que ela termina de gravar alguma coisa, ele acionou a nuvem dele? Porque você também não basta só você ter a GoPro na nuvem, você tem que acionar para gravar no equipamento e subir na nuvem. Tem que ver também se ele tinha ali sinal de Wi-Fi, né? Ou internet. Esse laudo foi super importante porque antes eles não estavam considerando que era assassinato, não é, Carla? Então, não é que eles não estavam. Eles também consideravam a possibilidade de ser um acidente. Ele caiu sem querer no buraco. Mas difícil isso, porque o pé deste homem estava limpo. E assim, não tem marcas no corpo dele de luta. Então, assim, ele não lutou com uma pessoa, né? Então, não tem machucados expressivos. O que vai ter é aqui no joelho, mas aí o que os peritos explicam é que porque você vem arranhando, né? Raspa e machuca essa parte aqui. Mas não tem... Ele morreu, possivelmente, ou de uma esganadura, que pode ser um mata-leão, né? O famoso mata-leão aqui, ou dessa compressão torácica. Naquele buraco ali pequenininho. Pedi pro Fefe, coloca de novo, por favor. Só mais uma vez pra gente ver, porque o buraco é muito pequeno, gente. Muito apertado. Olha isso, uma pessoa caber aí. Se você, por exemplo, digamos que você estivesse andando ali, sem querer e caiu. Você precisa ter a ajuda de alguém para sair desse buraco. Agora, veja, isso aí é uma área que está em construção ali no autódromo. Não é uma área de conhecimento fácil. Então, por exemplo, digamos que eu vá lá no autódromo, ou o Paulo ou a Paulinha, nós não conhecemos essa área. Quem jogou ele ali no buraco conhece a área. A gente chama de zona de conforto. A pessoa vai lá e joga num lugar... Ela sabia que tinha esse buraco aí. Exatamente. E já caberia... Vamos jogar ali para sumir ali e ver o que vai dar. Por que ele está sem calça? Por que ele está sem sapato? Existe a possibilidade da pessoa que cometeu este crime, nós não sabemos se é uma ou se tem outras pessoas... ter feito isso para confundir a cena do crime. E aí vou deixar aqui uma informação para vocês que é bem importante. Não tem características de ser um crime de relação próxima dele. Porque um crime que acontece na sua relação próxima, ou seja, família, amigos, conhecidos, é mais fácil de você desvendar. Quando é um crime que ele é cometido por uma pessoa que não é do seu círculo, é muito mais difícil, porque você precisa ali explicar a motivação. Muito está se falando deste amigo dele. Ele mentiu em relação à bebida, porque ele vai falar, olha, nós bebemos ali, acho que alguns copos de cerveja, acho que eles falam em 8 copos, e demos ali um tapinha num baseado, uma coisa assim, né, mas parece que não foi uma quantidade muito grande. E aí, no laudo, o que acontece? Esse laudo diz que não encontrou nenhum sinal de bebida alcoólica ou de nenhum entorpecente. Nenhum sinal? Nenhum sinal. Aí, de novo, vamos voltar lá para o buraco? Porque ele vai ser encontrado dias depois. Ele não vai ser encontrado quando ele é jogado. A questão toda isso ainda não voltou como resposta do laudo. Ele estava morto quando ele caiu no buraco? Essa é a porque pergunta. Assim, de novo, e essa é uma resposta muito importante, porque se ele estava morto, o teu corpo ali já não metaboliza mais seria detectado, nada. Né? Seria detectado. Ele estava vivo? Porque se ele estava vivo, aí você ainda vai continuar metabolizando. Você vai, de alguma forma, eliminar. Você vai eliminar todos esses sinais. Então, a gente precisa
Caramba, aguardar, porque surreal, né? a hora precisa, a doutora Ivalda, que é uma excelente delegada, comanda lá o DHPP muito bem, tem casos assim bizarríssimos na mão dela. Ela trouxe a informação de que tem uma janela aí, né? A ser esclarecida. Exatamente, do horário da morte dele, exatamente para a gente entender essa dinâmica, porque se ele estava vivo, aí o que a gente vai ter? A metabolização desses determinados materiais, como uma bebida, um possível baseado, que parece que a quantidade realmente era muito pouca. Então a gente tem que aguardar isso aí ainda. Infelizmente, a gente carece de outras imagens, como câmeras de segurança. Vocês viram ali aquela área ali? Aquela área está em obras. É uma área de reforma, gente, e assim, né? onde acontece a Fórmula 1. Já pararam onde pra pensar, acontece assim? a Onde Fórmula tem o 1. Lollapalooza. Ali, né, Paulo? É, É isso que a mas- Carla falou. A gente, se for lá dar um rolê, não vai achar Não essa área. vai achar. A gente não sabia nem que tinha muito aquele grande buraco. ali Não, a também. gente fala assim, olha, uma tá em área obra. muito específica. Não, e talvez ali. assim, Mas sabia exatamente que tinha um por buraco? ser ali, Pois ninguém é. imaginaria que alguém faria uma coisa E dessa. aí, a gente ainda tem uma outra questão, que é a identificação de manchas de sangue que foram encontradas no carro dele. O sangue é dele? Essa pergunta. Ainda tem De essa que tempo análise esse que sangue? precisa. É de outra pessoa? Então, tudo isso, ele chegou até o carro dele, ele conseguiu chegar até o carro dele, então tudo isso ainda está sendo analisado. Então, assim, está sendo analisado essas manchas do carro. Novamente, a polícia começa a chamar, né, as pessoas para depor. Isso é de praxe, tá? E o que acontece que é muito bom? Quando você fala a verdade é uma linha reta. Eu posso te perguntar 1000 vezes a mesma coisa. Você vai responder a mesma coisa. De formas diferentes, você vai me responder a mesma coisa. Quando a pessoa que mente, é que nem, pensa numa árvore. Aí eu criei um galho para cá, depois eu criei outro para lá, eu já não lembrei daquilo que eu falei. E a pessoa começa a se confundir. E isso é feito de propósito. Né? Então fica, Vai mas se me conta interrogar essa várias história. pessoas. Volta para cá. Então, não, peraí. Você não me falou. Mas você falou que era isso. É isso mesmo? Quem eram essas pessoas? Pode ter tido ali algum desentendimento, alguma briga? Por que essa briga aconteceu, né? O que, assim, parece que está muito quase que claro é que ele deva ter sofrido esse mata-leão. A questão é, quando ele recebeu esse mata-leão, ele morreu imediatamente? Ou ele, ficou desacordado? E assim, Carla, essa resposta, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o programa, tem que ser dada em primeiro lugar à família, né? Claro, com Sempre. certeza. Não aqui neste programa, Sempre. não em outros programas de outras emissoras, de qualquer outra Sempre. coisa. Aqui a primeira pessoa Ó, que tem que ser comunicada a é família. o pai, a mãe, A os esposa, responsáveis, a sim. esposa. Ele tem uma esposa. Né? Porque a galera, ela às vezes passa um pouco do Do ponto ponto. em relação a essa busca pela audiência, porque tem que ter respeito, né? O que nós estamos fazendo são com base em informações que já foram oficialmente, né, repassadas. Estamos aqui trazendo possíveis cenários de dúvidas, né, de lacunas que ainda existem. Mas, novamente, as informações finais, isso, gente, a gente precisa respeitar as famílias, porque isso aí. acho que às vezes está passando um pouquinho do ponto. Concordo. Né? A gente, né, tipo, olha, eu vou dar em primeira mão, como que é? É. Gente, calma, não. Quem tem que dar qualquer informação em primeira mão é a autoridade policial, né? E ela, quando a gente para pensar na questão pericial, e a gente tem ali, né, a perícia de local de crime, a gente tem a perícia de médico legal, a gente tem a perícia hoje maravilhosa, né, de psicologia forense, a gente tem a perícia da polícia técnico-científica. Todas essas perícias estão ali para auxiliar, né, os delegados para entender ali a estrutura daquele crime para descobrir autoria e motivação. Qual Que é é a o mais real importante. motivação para alguém ter feito mal a este homem?